Olá, boa tarde. No Sem Censura de hoje, vamos falar sobre segurança pública, democratização da moda, teatro e literatura. Os nossos convidados são Anabela Mota Ribeiro, que é jornalista e ensaísta portuguesa. Ela esteve em Paraty participando da Flip e fala hoje sobre o sucesso da literatura lusófona na festa literária. Dorian Borges é sociólogo e pesquisador também do Laboratório de Análise da Violência da UERJ. Ele vai falar sobre a operação das Forças Armadas no Rio de Janeiro. Sérgio Matos é um agente de modelos ou descobridor de talentos do mundo da moda. Ele vai falar sobre diversidade e representatividade nas passarelas e fora delas. Diva Costa é designer de moda. Ela vai conversar conosco sobre essas quebras de paradigma na história da moda. E Wolf Maia é diretor de TV e teatro. Ele vem falar sobre o musical Relaxa que é Sexo e também sobre a formação de atores no país. E comigo aqui hoje, o produtor de web, Bruno Barros, que vai explicar para vocês como a gente faz, né, em casa para falar aqui com Sem Censura. Exatamente, Kátia. Deu para descansar o fim de semana? Olha, eu estive trabalhando muito na Flip. Eu diria que foi ótimo, um trabalho gratificante, né? Descanso não sei, mas que foi bom, foi. Olha aí, hoje a gente está aqui. Muito boa tarde. Muito boa tarde ao senhor, à senhora, a você que está em casa. Chegou a hora de participar do Sem Censura. Para participar é muito fácil. Basta o senhor, a senhora mandar uma mensagem aqui para a gente. Usa a hashtag Sem Censura. A sua mensagem vai cair aqui e eu vou passar para eles. É facinho, facinho. Kátia. Muito bem, depois dito isso, a gente começa o nosso programa com um tema bastante atual. Dorian está aqui para conversar com a gente exatamente sobre a questão, Dorian Borges, das Forças Armadas, que mais uma vez estão no Rio de Janeiro. A gente está aí praticamente um ano depois das Olimpíadas, recebendo de novo, né, os militares na nossa cidade. Qual a avaliação que a gente pode fazer agora dessa vinda das Forças Armadas, mais uma vez aqui no Rio de Janeiro? Boa tarde, Cátia. Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo. Cátia, a gente está vendo novamente as Forças Armadas aqui. A gente vê um pouco com uma certa tristeza e uma certa apreensão, apesar de ser uma resposta, na verdade, para a sociedade, considerando todo esse sentimento de segurança que a sociedade tem sentido em função dos altos índices de violência que a gente tem passado, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sente uma certa tristeza em função dessa ideia de guerra, né? Que a gente sente mais soldados vindo para uma guerra, porque a gente vê, são tanques de guerra, são mais soldados, mais conflito, né? E também, de alguma maneira, a gente vê o mais do mesmo, né? É enxugar gelo, porque o que a gente tem visto na área de segurança pública no Rio de Janeiro e vários outros lugares do país que são conflitos armados. É a área de segurança pública sendo representada apenas por uma polícia que entra em conflito com o inimigo. E, novamente, a gente vê com uma representação do Estado, né? Novos soldados para enfrentar esse inimigo, né? E agora, esse exército, né? Mas, Dorian Borges, existe, pelo menos do ponto de vista psicológico, para muitas pessoas, uma sensação de que, com esses militares nas ruas, a segurança pode ser maior. Ou seja, muita gente acredita que melhorou um pouco com a chegada. O que você acha disso? Eu acho que existe dois lados da moeda, né? Existe uma parte da população que realmente está se sentindo mais confortável em função da presença do Exército, né? Pessoas que estão sinalizando, né, para o Exército, porque justamente por ser uma resposta do Estado, né? Na verdade, do governo federal e dessa parceria do governo federal com o governo do estado e do município. E também, por outro lado, tem o que eu acabei de falar, que é essa presença um pouco ostensiva, né? De uma coisa pesada, né? Então, assim, a gente tem que pensar, considerar esses dois lados, né? Pensando no que se refere a uma questão, numa análise de segurança pública, isso não é positivo. No que se refere à parte da população, realmente é uma resposta. Só não é a melhor resposta,
porque ela não é uma resposta estratégica. Ela não está seguindo uma ordem para resolver o problema da segurança pública. Porque quando a gente pensa numa resposta à segurança pública, a gente tem que pensar na articulação de diferentes áreas, né? Como na área social, cultural, de esportes, né? A gente precisa de diagnósticos para poder pensar numa política de segurança. Por enquanto, a gente tem uma ação que assim, a gente não sabe exatamente como será essa ação. Se diz que serão surpresas, né? Mas mesmo assim, a gente não sabe se tem um diagnóstico, e provavelmente não tem, porque a maior parte das políticas e das atividades de segurança pública no Brasil não são construídas a partir de diagnósticos e de estratégias, né? E falta inteligência. Então, a gente... toda ação, realmente, a gente precisa de um mecanismo para poder tentar resolver a situação e não apagar um incêndio atual. Como é que você vê essa questão? Porque a gente teve a experiência aqui no Rio de Janeiro com as UPPs. Sim, pois é. A gente não só teve a experiência com as UPPs, que a gente, enfim, eu vou falar um pouco primeiro sobre as UPPs e vou falar também, porque a gente já teve essa experiência do Exército aqui no Rio de Janeiro recentemente, não tem muito tempo. Eu vou falar primeiro do Exército. Só na Maré, o Exército ficou 15 meses na Maré. E o custo do Exército na Maré foi de 600 milhões. E em 7 anos, a Prefeitura gastou 350 milhões na área social. Então, é uma questão de matemática. Foi um investimento em 15 meses de 600 milhões com o Exército e somente 350 milhões na área social. Então, a balança está um pouco errada no que se refere ao tipo de investimento na área de segurança, e aí não é nem segurança pública, né? São forças armadas, né? E aí, pensando na questão das UPPs. As UPPs, quando ela foi criada, ela realmente teve um impacto positivo. Ela teve uma lua de mel no Rio de Janeiro. Mas tiveram vários outros fatores que foram positivos, né? O Rio de Janeiro estava num outro momento político, social e econômico. E um dos principais impactos na intervenção das UPPs, sobretudo até 2014, até 2013, 2014, foi a redução da violência letal nas favelas. Isso foi extremamente positivo. Mas, ao mesmo tempo, inclusive eu fiz um estudo que demonstrava isso, que grande parte dos moradores tinha uma dificuldade de relação com os policiais. Ou seja, os policiais eles não se relacionavam com os moradores. Então, o que acontecia na favela não era uma demanda dos moradores. Os policiais chegaram na favela e tomaram conta da favela. Então, o que aconteceu? Antes da implementação das UPPs, os donos do morro das favelas eram os traficantes. Depois que as UPPs chegaram, os novos donos das favelas e dos morros se tornaram os policiais. E quem deveria ser os verdadeiros donos das favelas eram os moradores. Os moradores nunca se tornaram donos dessas favelas e dessas comunidades. Até hoje. Os policiais nas UPPs, eles se tornaram síndicos nessas favelas. E não existe comunicação e síndicos num sentido muito vertical na sua relação. Porque os próprios sempre eram os comandantes que se relacionavam com a comunidade. E não os soldados, os sargentos, que era quem estava no dia a dia com a comunidade. Então, isso, na verdade, foi um dos fatores, tiveram vários outros fatores, que geraram a crise nas UPPs. Os próprios policiais, aí tiveram várias pesquisas, né, de diferentes pesquisadores, universidades, institutos de pesquisa, que mostraram que os próprios policiais também estavam insatisfeitos em trabalhar nas UPPs. Por quê? Era distante das suas residências, questão de infraestrutura, de alimentação, enfim, vários fatores também influenciaram para a desestruturação desse projeto. Dorian Borges, a gente agora vai aguardar as perguntas do pessoal que está Claro. em casa, que provavelmente terão várias para você, e a gente vai passar até, seguindo a linha que você está falando de raciocínio, né, da importância que a gente tem que dar à educação, à inclusão social, aos debates, à leitura. A gente vai passar para
exatamente para Anabela Mota, que tem um trabalho bonito, um livro que ela está lançando sobre Machado de Assis, e principalmente, Anabela acabou de participar da Flip, que foi uma festa literária maravilhosa, que reuniu as pessoas em torno de debates importantes e principalmente de valorização da leitura e da literatura. Não foi isso, Anabela? Foi. Olá, Cátia. Olá, querida. Olá a todos. Seja que muito estão a ver. bem-vinda. Obrigada. Eu estava a ouvir o Dorian e estava a pensar que a Dona Diva, na Flip, quando interveio, quando pegou no microfone na mesa com o Lázaro Ramos e a Joana Gurjão Henriques, falou justamente da questão racial, mas sobretudo da questão da educação. E da educação e da escolaridade ser aquilo que permite, sobretudo àqueles que partem numa situação num contexto de adversidade, superar a sua condição de origem. Esse é o caminho. Esse é o caminho que dá frutos a prazo, porque qualquer outra medida é uma coisa instantânea. Mas se nós quisermos ver um pouco mais longe, nós temos sempre de apostar naquilo que é a formação e a escola. O próprio Machado de Assis, se nós pensarmos como é que na sociedade, ainda com uma matriz esclavagista, como é que foi possível aquele milagre de um mulato transcender a sua condição? Isso só foi possível através da palavra e através da criação artística e, com certeza, antes disso, a formação. A escola. Sim, e na verdade a gente tem que dar um destaque, quer dizer, o grande escritor brasileiro, Machado de Assis, é exatamente o que você está dizendo, quer dizer, ele é um negro, não é? E numa situação muito diversa, porque, enfim, no início do século passado, com todas as adversidades, e a gente tem um talento maravilhoso aí de destaque, e você fala isso nesse seu livro, né? Falo. O meu livro chama-se A Flor Amarela, Ímpeto e Melancolia em Machado de Assis, que são, no fundo, as duas âncoras a partir das quais eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas na minha dissertação de mestrado. A gente está mostrando a capa do livro da Anabela para vocês verem. E vamos lá. Isso, está bonito. Está lindo, Anabela. Com a flor amarela na lapela. Então, impressionou-me muito nas Memórias Póstumas de Brás Cubas que o Machado de Assis, ou melhor, que o Brás Cubas, falasse de uma flor amarela que desponta no período de luto pela morte da mãe. E ele fala também de um ímpeto cesariano que os seus rivais tinham e que ele não tinha e que terá minado todo o seu percurso e terá feito dele um falhado, porque afinal o Brás Cubas não é senão um homem que poderia ter sido tudo e que acaba não sendo nada. Não casa, não tem filhos, não ocupa um lugar no Senado e tem um percurso falho. O que é extraordinário, o que é exorbitante, é que seja no pós-vida que ele deixa esta sua cicatriz no mundo. Tudo aquilo que ele procurou em vida, que era o prolongamento do seu nome, ele consegue escrevendo as suas memórias e legando-as à posteridade. E o que é mais extraordinário ainda é que Machado de Assis faça isto em vida. Portanto, este artifício que ele encontra para o Brás Cubas no pós-mortem, a narrar as suas memórias, deixando a sua inscrição no mundo, o próprio Machado faz isto em vida, através da escrita publicada em vida. E então o meu livro, o meu ensaio, está muito entre este movimento pendular, entre a melancolia, por um lado, e, por outro lado, o ímpeto, aquilo que nos faz afirmar a vida. A Anabela, ela participou da Flip, uma Flip que esse ano foi muito diferente, extremamente importante, plural, diversa, em que a gente teve destaque também para a questão da literatura lusófona, por isso que a Anabela também está aqui, destaque para os negros, para as mulheres, inclusive para os índios. Anabela, na questão da parte lusófona, como é que você sentiu em participar da Flip? Bom, eu participei na programação oficial, moderando uma mesa entre a Noemi Jaffe e a Scholastique Mukasonga. Mas na Flip eu estive sobretudo ligada à Casa Amado Saramago. Eu sou muito amiga da Pilar del Rio, mulher de José Saramago, e estou com uma emoção enorme por ter participado na Flip e ter percebido como José Saramago é
um escritor querido, como ele é verdadeiramente amado, como os brasileiros o sentem como seu e como a Casa Amado Saramago celebrou não só a amizade entre estes dois escritores, saiu há pouco um livro com a correspondência mantida ao longo de 8 anos entre o Jorge Amado e o José Saramago, e, portanto, a Casa Amado Saramago celebrou este encontro de culturas, esta amizade, celebrou a literatura, mas também a militância cívica, qualquer coisa que diz muito respeito a José Saramago, que foi muito empenhado, como todas as pessoas sabem, em vida e que deixou nos estatutos da sua Fundação Saramago esse desígnio, esse desejo de que aquela fosse uma casa de discussão. E isso foi o que aconteceu também em Paraty. E por isso nós vimos tantas pessoas e tantas discussões tão importantes, tantas mulheres, tantos negros, tantas pessoas muitas vezes invisíveis, que não encontram o espaço e a visibilidade que merecem. Não vemos essa paridade de uma maneira geral na televisão, enfim, em todos os palcos de uma maneira geral, e nós vimos isso acontecer na Casa Amado Saramago. Então, eu estou muito orgulhosa de nós termos conseguido isso e de eu ter feito parte, ter estado junto com esta equipa incrível, o Sérgio, o Ricardo, com as pessoas que vieram de Portugal e que trouxeram esta literatura, mas também este empenhamento com os direitos humanos. Anabela, eu peço licença a você e vou dizer que também me senti muito privilegiada de estar nessa Flip no dia em que eu considero que houve o momento de maior emoção dessa festa literária. Esse momento foi quando uma pessoa na plateia, uma senhorinha negra, aposentada, de 77 anos, que mora em Curitiba, no Paraná, tomou a palavra e emocionou a todos durante a mesa do nosso querido ator Lázaro. E a gente vai ouvir agora um trechinho, porque eu sei que muita gente não viu ainda, mas vale a pena que a gente ouça. Vamos lá, vamos ver. Então, as freiras contavam a seguinte história, que Jesus, Deus, criou um lago, um rio, e mandou todos tomar banho. Assim, e se banhar na água abençoada daquele maldito rio. Tá? Aí, as pessoas que são brancas, é porque eram pessoas trabalhadoras, inteligentes, e chegaram nesse rio, tomaram banho, ficaram brancos. Nós, como negros, somos preguiçosos, e não é verdade, porque esse país vive hoje porque meus antepassados deram condição. Então, nós, como negros, preguiçosos, chegamos no final, quando todos tinham tomado banho, o rio só tinha lama. Então, como a gente era preguiçoso, então nós temos a palma da mão clara e a sola dos pés, porque nós só conseguimos tocar as mãos e os pés. Aí você saiu, por isso que a gente tem as palmas da mão e os pés claros. Isso ela explicava, ela contava a história para contar para os brancos como a gente era preguiçoso e não era verdade. Isso não é verdade, porque senão a gente não teria sobrevivido. Gente, essa declaração dela foi extremamente impactante. As pessoas foram às lágrimas. Lázaro Ramos foi às lágrimas. Ela parou esse momento, uma plateia ficou absolutamente silenciosa. Foi impactante porque a gente sentiu na pele o que as pessoas negras sentem na pele, né? E
isso tudo foi uma coisa que fez com que a gente pensasse, refletisse e talvez essa Flip seja tão importante porque ela serviu para isso, para a gente ouvir a dona Diva Guimarães, uma pessoa comum, uma professora, e que deu naquele momento o maior exemplo que os professores dão para a gente todos os dias, né, gente? Todos os dias, os professores são verdadeiros mestres. E ela foi a mestra nessa Flip. Ela foi brilhante, né? E é isso que a gente... Ela foi brilhante. Ela mora em Curitiba. Para ela, o Sem Censura dá aqui também o grande carinho. A gente agora vai para o intervalo e volta já já com toda essa emoção no coração. Hoje, o Sem Censura fala sobre segurança, moda, Flip e formação de atores. Mas antes de continuar, a gente vai saber com o Bruno o que vocês estão falando na internet. Olha aí, Kátia, Alessandra Santos, ela comenta que as pessoas no Brasil têm que encarar sim o racismo institucional e dizer para si mesmo, isso é uma vergonha. Ela diz que todo mundo tem que se posicionar diante de algum caso que envolva racismo, curtir, é isso aí. A Denise Braz, ela diz que o depoimento dessa senhora na Flip é extremamente emocionante e verdadeiro. E completa dizendo que é uma lástima essa situação dos negros no Brasil. E aí tem uma pergunta da Marília Oliveira sobre a situação do Rio, de segurança e violência. Ela pergunta como que podemos resolver o problema da violência aqui no Rio. Nas Olimpíadas o clima foi de segurança. O que está faltando agora? A gente precisa pensar, construir uma política pública. Marília, o nome dela? Marília, né? Marília Oliva. Marília, a gente precisa construir uma política pública onde essa política pública, para ser construída, eu falei um pouco anteriormente, precisa de um diagnóstico. Esse diagnóstico, a partir desse diagnóstico, se pensar a política pública, mas juntando diferentes ações e diferentes pastas. Quando eu estou falando pastas, diferentes secretarias, né? Aí não só a Secretaria de Segurança Pública e não só a polícia. Tudo que a gente vê de política pública na área de segurança, a gente sempre vê ação policial. E não adianta somente ação policial. Tem que ser ação policial, com educação, a Anabela falou um pouco sobre isso, com cultura, com esporte. Porque quando a gente pensa um pouco sobre as causas da violência, a violência, na verdade, é um fenômeno muito complexo, né? Não dá para a gente falar que a gente explicar, mas se a gente pensa um pouquinho, algumas das causas, né? A gente vai falar sobre os jovens, né? Os jovens que acabam se envolvendo com a criminalidade, né? A gente precisa resgatar esses jovens. E uma forma de resgatar esses jovens é tentar, na verdade, fazer com que levar para esses jovens coisas que sejam mais interessantes para eles do que o mundo do crime. E aí, isso é levar para eles o que eles gostam. E aí, são questões, música, cultura, esporte. Então, assim, essa é uma das maneiras. E aí, eu acho que, para isso, tem que articular a segurança, o Estado, município, o governo federal, mas não só no sentido, como eu estou falando, desses eixos, dos níveis, né? Mas também das diferentes secretarias. Dorian, então, nesse caminho que você está falando, eu vou partir para o Sérgio Matos, porque se a gente fala em trabalho, em oportunidade, o Sérgio Matos, ele é agente de modelos e faz um trabalho também social nessa questão da moda, empregando, inclusive, muita gente, né, Sérgio? Exatamente. Como é que é esse trabalho, principalmente em relação à moda? E você vem fazendo isso já tem tempo? Olha, quase 30 anos e já vi muita coisa assim, sabe? De pegar uma menina de comunidade e ver que você mudou a vida, né? Não só dela, da família dela. E é muito legal, a gente se sente meio fada madrinha, né? Porque você dá uma oportunidade, exatamente como ele falou, a gente tem que mostrar coisas que eles gostam. Então, já fui no Vidigal, no Alemão, para dar curso de modelo, para tentar, a coisa da autoestima é muito importante, né? Fazer, olha, você é linda, você pode fazer um trabalho como modelo. E modelos e atores, né? Quantos atores estão vindo de comunidade? Adoro o trabalho do Nós do Morro, por exemplo, dando oportunidade para pessoas. O mundo da moda está sempre antenado, né? A gente está falando sobre diversidade, estamos falando muito sobre isso, sobre, sabe, a mudança, né, de as meninas mais cheinhas agora também, mais negros nas passarelas, que é uma luta nossa aqui do Rio, principalmente, né?
E a gente tem visto que tem dado resultado. E a gente também está vendo uma mudança que eu acho tão positiva, que é a questão também da gente ter modelo trans, quer dizer, a gente tem a própria diversidade a gente vê na passarela e ela reflete a sociedade que a gente tem agora, né, Exatamente. Sérgio? A moda, ela está antenada com tendências, né? O que é a moda? A moda sempre está falando tendência, o que vai vir, o que vai entrar. E junto, não só da roupa que vai usar, as pessoas, o estilo, o street, o que está se usando nas ruas. A coisa da trans, temos top models agora, né? Capa de revista lá fora. E meninas com mais curvas também, né? Que são as plus size, que estão virando tendência, isso mundial. E é muito interessante você saber que a moda está antenada com isso. E eu estou sempre de olho, né? Descobrindo novos talentos. Tem a Mahane Perry agora que nós lançamos, que a menina é demais, maravilhosa. De São Gonçalo, está fazendo um sucesso louco, indo para Nova York agora. É tão legal você ver isso, né? Ela foi a São Paulo, foi em várias agências. Na época as pessoas não deram muita bola. E foi uma coisa assim, ela raspou o cabelo e fez um sucesso. Então a moda procura isso, alguém diferente, alguém com personalidade. E a beleza é fundamental, lógico, nesse meu trabalho, né? Procuro bem a beleza, a fotogenia, mas a personalidade, a atitude é que vai contar. É isso que eu ia dizer a você, porque às vezes, né, a beleza ela tá tão além, né? Você olha um modelo e se você olhar assim, nossa, nem achei tão bonito, mas a pessoa tem uma presença, né? Tem uma força interior, ela te fala mais do que o que ela estampa. Exatamente. Não é, Sérgio? A moda procura isso. Então ela está antenada para ver o que é novo, o que está de atitude, porque às vezes você olha uma passarela e parece clone, né? Todo mundo igual. Quando surge alguma coisa diferente, né? Por isso que está sendo abertas as portas aí para 1.000 pessoas diferentes. E não só no Brasil, né? O sucesso é lá fora também. Sérgio, é muito legal. Para alguém que está assistindo você em casa agora e que está pensando assim, puxa, como é que eu estou no lugar certo, na hora certa, para ele me ver e me descobrir? Como é que eu faço isso? Olha, geralmente tem que mandar fotos, né? Medidas e fotos. Tem o site da agência, que é 40grausmodels.com. Através do site pode mandar fotos, a gente vai estar de olho, tanto para os comerciais, que são as pessoas mais normais, para a publicidade, e as modelos mais fashion, que tem que ter mais altura, né? Para poder vestir bem aquela roupa. E agora estamos abrindo mesmo para plus size. Eu estou louco para lançar uma nova, incrível. Já estou de olho em algumas aí. Então se você é plus size, pode me mandar os foto. gordinhos e gordinhas têm vez. Está começando esse mercado agora bombando, inclusive com pedidos internacionais, né? Estive agora em Hamburgo, eles me falaram, Serginho, esse mercado está bombando. Se você achar uma top, entendeu? Eu já estou de olho. Então, se você tem vontade, pode mandar para a gente. É 40grausmodels.com. E a gente sempre está de olho exatamente para lançar um novo talento, indicar para a TV, né, Wolf? E é isso. Acho que o mercado está sempre aberto para novidades. E, na verdade, Sérgio, se a gente pensar, todo mundo que está aqui, né, gente, vamos pensar nisso, né? Poxa, a brasileira, o brasileiro, eles não são, assim, magérrimos, né? É um biotipo tão diferente e é um biotipo tão lindo. A gente tem que valorizar, não é? E precisa de representatividade também Viva na as passarela. curvas. Não é, Bruno? A representatividade nas passarelas. Tem uma modelo linda, Valentina Sampaio, que é trans, né? Eu acho que ela é do Ceará, agora está Capa da Vogue francesa, essa que eu falei, é bonita demais, é linda. E é uma novidade, né? Porque teve a Roberta Close há muito tempo atrás, que era aquela coisa assim. Hoje em dia, a Valentina está aí, capa da Vogue francesa, campanha internacional de beleza. Muito legal, é muito legal isso. E saber que a moda dá oportunidade, que a moda não tem preconceito. Luta contra o preconceito, né? Pois é, isso é uma questão interessante da gente falar, porque a gente sempre tem a sensação de que a moda, na verdade, pode excluir aqueles que não são padrão, né, Sérgio? Eu acho que isso está mudando. Eu acho que essa é a novidade agora da moda. Se você vê as passarelas agora, foi a Semana de Moda Miami, agora, semana passada. E é muito legal, tinha as plus size desfilando junto com as outras modelos normais. E a gente vê também várias, né, pessoas entrando no mercado, mais negros, como eu falei. Tinha muito tempo atrás que a gente só via loirinhas na passarela. E isso aqui no Brasil, eu falo, gente, a gente está no Brasil. Sempre foi uma briga minha, né? A minha agência no Rio, eu sou sempre a favor da beleza carioca, mais curvas. E a gente vê que a coisa está mudando. Ainda existe, lógico, passarela, tem que ser mais magrinha para vestir bem a roupa, etc. Para alta costura. Mas a gente está vendo que, no geral, publicidade, anunciantes, inclusive, nos ligam pedindo. E aí a gente está
de olho nesses novos talentos. Já descubro a minha top plus size. Não, e é dentro do que o Dorian está falando, uma possibilidade de inserção social. Exatamente. Não é? Isso já acontece muito, como eu falei, porque eu recebo muitos convites das comunidades, já fui em várias. E é muito legal, porque você vê, tudo bem, a gente tem que dar uma força, às vezes pagar uma passagem, ou pagar um book para essa pessoa que não tem condições realmente de investir no início, mas eu faço questão de ir em todos os lugares, escolas de modelo e comunidades, e de olho sempre no novo talento. Não foi você que, inclusive, acho que você ajudou, não foi o filho do Amarildo, que você Exatamente, chegou também. Ele chegou a trabalhar como modelo por conta disso, uma ação, trabalha ainda, não é isso? Olhos azuis incríveis. Quando o Ricardo Moreno me mandou, eu falei, "Ih, meu Deus, vai vir alguém, eu não sei como é que é." Quando ele chegou, eu vi esse menino com aquele olhão azul, falei, acho que vai dar samba. Ele já fez um desfile, já fez algumas coisas. Eu acho que é bom dar oportunidades, eu sou desses. E fazer cursos também? É importante sempre estudar, né, Wolf? O Wolf sabe bem disso. Todo mundo que eu já peço para todo modelo, eu falo, tem que ser ator. Porque você representa o tempo todo. Você está ali na passarela, você está representando. Você está na frente da câmera, você está representando. Então, eu falo que estudar é para todo mundo. Não é só ser bonita e foi. Então, tem que ser inteligente, tem que saber falar, porque a carreira de modelo hoje em dia engloba muitas coisas, né? Você não vai ficar ali só parada fotografando. Hoje em dia tem o YouTube, tem todas as redes sociais. Então, as pessoas que são mais antenadas com essas novidades são as que estão se dando bem. Inclusive, hoje em dia, você vê o book da modelo e vê o Instagram do modelo, né? É interessantíssimo, essa é uma novidade do mercado. Então, a gente fala para todo mundo, tem que estudar muito. O Wolf aí é fera nisso, porque tem uma escola maravilhosa que tem lançado tanta gente, né? Eu tenho meus workshops, que a gente faz Rio e São Paulo direto. É muito legal, o workshop da 40 graus, muito legal. Em São Paulo é o Estúdio Galeria, e aqui a gente faz aqui na 40 graus. E é muito legal. Aí a aula desde expressão corporal, que a pessoa começa a ter uma consciência, né, da energia vital, que é importante, só a beleza não conta. E aí vai texto para comercial, como é que faz comercial, como é que faz foto, e faz um desfile no final e é bem legal. E aí não vale só quem mora no Rio de Janeiro, né? Você está abrindo e falando para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Vem gente até do Paraguai, já veio para os cursos, né? O Wolf sabe disso, vem gente do Brasil inteiro. É bem legal, porque a gente já é um pouco referência, né? Tantos anos fazendo isso. Tanta gente que a gente já lançou, aí eu vejo o Cauã hoje famoso, Ana Beatriz Barros famosíssima. E eu falo que todo top já foi New Face um dia. Então é importante saber que você pode ser o outro top que vai entrar, né? Eu acho legal isso, eu acho legal ver as pessoas hoje que eu descobri que são famosíssimas, maior orgulho, né? Mas eles foram New Face com os medos, inseguranças. E esses cursos que eu acho importante fazer é exatamente para isso, para autoestima, confiança. Quando o cliente quer contratar você, ele quer um brilho no olho, ele não quer só a sua beleza. É a sua atitude também. Então, isso é muito importante, estudar. O Sérgio está falando em curso, então, se a gente está falando em curso, está falando em estudar, a gente está falando em moda, a gente vai para a Diva. A Diva Costa, ela é designer exatamente do Senai CETIC, não é isso? E é um curso de moda que tem aqui. Eu queria que você falasse exatamente dessa parte, que é a profissionalização desse jovem para trabalhar com moda. Diva. Com certeza, Cátia. Obrigada pelo convite, por estar aqui, gente. E o Senai CETIC, ele é do Senai Nacional, mas ele é um centro de tecnologia da indústria química e têxtil. E lá a gente tem cursos desde o técnico, cursos de 1 ano, 1 ano e meio, até cursos de pós-graduação na área de moda e química também. Então lá, como vocês estavam falando, né, o jovem hoje em dia ele precisa dessas oportunidades. E lá o aluno que se interessar pela área de produção de moda, onde a gente faz desfiles, editoriais, eles até se descobrem como modelos. Vão fazendo trocas, um fotografa, o outro modela e vai fazendo essas parcerias, realmente essas relações que o mercado de trabalho exige. Então, nesse curso que é o técnico em produção de moda, tem tudo a ver com a sua área, Sérgio, porque acho que você tem que até dar uma visitinha lá. Olha, Sérgio, um convite, pronto. Pronto, ao vivo já está convidado para você ver o trabalho dos alunos e lá a gente prepara mesmo o aluno para o mercado de trabalho. Eu sou formada pelo Senai CETIC em design de moda.
que é um outro curso que tem lá de graduação. Então, eu sou suspeita para falar. Mas, quando eu saí de lá em 2008, eu quis muito mergulhar no mercado profissional mesmo antes de começar a dar aula. Então, foi muito bom porque quando eu entrei no mercado, tudo aquilo que os professores falavam para mim, a gente via que realmente era verdade. Então, o Senai, ele foca nisso mesmo, de formar o aluno para o mercado de trabalho. E a gente já recebe muita gente de comunidades. A gente tem 2 unidades, uma no bairro do Riachuelo, outra na Barra da Tijuca. Aqui no Rio de Janeiro, isso, né? Aqui no Rio de Janeiro. Mas é bom destacar que o Senai tem em todo o Brasil, não é isso? Isso, o Senai tem no Brasil inteiro. Isso, as pessoas que quiserem procurar cursos, enfim, podem procurar, inclusive, de moda. Com certeza, Né, tem no Diva? Brasil inteiro. E aqui no Rio de Janeiro, vamos falar, vocês têm um grande complexo, né? Temos sim. O Senai C-Ticket, ele tem as plantas piloto, que simulam realmente um ambiente industrial. Então, a gente tem plantas de malharia, de tecelagem, tem agora uma que está sendo implementada, que é da Indústria 4.0, que faz parte dessa nova revolução industrial que a gente está passando, que integra a tecnologia com a rede, com esse serviço customizado, né, para biotipos diferentes, para mais gordinha, mais magrinha, às vezes o mais alto. Então, a gente consegue produzir em larga escala, em um tempo também muito curto, essa roupa customizada, né? A gente até tem um vídeo, eu vou pedir licença a você, né? Para a gente mostrar, você trouxe fotos, né? Sim. Vamos mostrar, então, o que ela está falando um pouquinho para a gente. Vamos ver? Foi, Emília? Você pode comentar, por favor, isso que a gente está vendo aí? Isso. Eu trouxe algumas fotos que falam justamente da evolução da moda, né? Hoje a gente vê tantas coisas diferentes sendo mostradas, tantas pessoas diferentes, como a gente está falando aqui, e a moda ela tem esse caráter muito democrático. Ela consegue permear por todos os estilos, lá, a por gente tá todos os gostos. Uhum. Essa é uma foto do início do século XX, né? Onde a mulher estava roubando um pouquinho a vestimenta do homem, né? Dita como do homem. Porque hoje em dia, gente, a calça que hoje a gente usa era só usada pelos homens. E por que não a mulher usar, né? A gente pode isso, a gente pode fazer isso. Então, por conta da guerra, Coco Chanel também foi uma grande impulsionadora dessa moda masculina no vestuário feminino. Então, trouxe alguns estilos que passaram pelo vestuário do homem quanto do feminino. Na década de 80, né, os blazers, os conjuntinhos estavam muito em alta, que antes era só o homem que podia usar. Então, Coco Chanel, por exemplo, pegou a calça, pantalona e adaptou ao vestuário feminino, se inspirou também nos uniformes dos marinheiros. Então, a moda ela é muito democrática por conta disso. A gente não precisa isso, só a mulher que pode usar saia, não. A gente tem a cultura escocesa que utiliza o kilt, né? Inicialmente ele foi uma manta que protegia do frio, então a lã ela é impermeável, então protegia mesmo da água e era uma roupa também do exército na época. Então, hoje em dia se fala muito dessa moda a gênero, que não tem distinção de gêneros. Pode ser do homem, pode ser da mulher. A camisa que você está usando, eu poderia usar. A gente usa e abusa, né? A calça do namorado. Muitos homens já estão ousando um pouco mais nas ruas, usando saias, aquelas leggings também mais justas, que antes a gente só via no mundo das celebridades, né, ou num show performático, mas hoje em dia isso está ganhando as ruas. E a moda é justamente isso, é a gente poder ser quem a gente quer ser, usar o que a gente quer usar, que o que importa é a gente se sentir bem com a gente mesmo, né? A roupa é apenas uma roupa. Por que vai ter que ser distinta para um e para outro, não é mesmo? E quando a gente se sente bem com a gente mesmo, a gente transparece isso, a gente fica tão mais bonito, não é? Todo mundo aqui não acha isso, hein, Rolf? Jeans e camiseta e pá. Isso, não é? Não é verdade? Agora, vamos usar até o que você está dando de exemplo. Se eu posso usar a camisa, né, que o Dorian está usando, não é? É mais econômico. Com né? certeza. Nessa fase da crise. E isso, inclusive, muitas marcas que estão iniciando estão usando justamente disso, né? A camisa que você compra pode usar você, o seu namorado, ou até aquela calça do amigo que ele não usa mais, a menina pega, faz uma customizada. Hoje a gente fala muito de upcycling, que é prolongar o ciclo de vida do produto. Então,
E isso é muito bom para a gente, inclusive os brechós estão se fortalecendo muito, os alunos do próprio Senai CETICT fazem brechós no Instagram, fazem bazar de trocas. Então é muito legal a gente ver todo esse movimento acontecendo, porque quebra muitos paradigmas, né? De que a gente só tem que usar roupa nova, roupa de grife. Isso hoje está fora de moda, gente. A gente usa o que quiser. Não, e é uma coisa também, né, que assim facilita a criatividade, a imaginação, né? Promove que você crie mais e faz com que haja um estímulo desse jovem. Exatamente. Não é? A criatividade é muito usada mesmo. Inclusive, lá no Senai CETICT, a gente estimula eles dessa forma. Então, a gente surge com um desafio. Ó, vocês vão ter que fazer um editorial de moda só usando as peças que vocês têm no guarda-roupa. E eles vão trabalhar justamente o estilo. Você não precisa comprar algo novo, para fazer um estilo novo. Você pode reinventar, usar uma meia calça como uma echarpe, por que não? Então, a gente estimula muito isso e eles aceitam o desafio e muitos saem dali já com um projeto mesmo, saem empreendedores querendo fazer a sua marca, ser diferentes, isso que vocês estavam comentando, né? A gente precisa se destacar. A gente tem que ser diferente, chamar a atenção de alguma forma, porque tem muito do mesmo. Então, vamos ousar mesmo. Gente, olha só. Então, fica aí a solução, né? Vamos ousar para a gente obter destaque e vamos ser felizes como a gente é. Nós vamos para mais um intervalo e a gente volta já já. Nós voltamos com o Sem Censura de hoje, que fala sobre violência, literatura, formação de atores no Brasil e democratização da moda. Bruno, o que a gente tem aí no nosso Facebook? Olha aí, Kati, Nayara Falcão, ela disse bacana demais a temática. É isso aí, a gente tem que adentrar comunidades, interligar pessoas de diferentes localidades e focalizar o crescimento das comunidades. Parabeniza a todo mundo. O Bossar fala que é uma ótima entrevista, que ele estava precisando ouvir um sociólogo. Ele está com medo, é uma mulher, desculpa, Bossar. Ela está com medo de vir ao Rio, está apavorada. E essa resposta diz que o Estado tem que continuar. Não precisa ter medo, não. A gente está aqui também. Por favor, venha ao Rio. O Luiz Hyper falou, opa, vou mandar meu book. Quem sabe o Sérgio Matos não aceita o modelo sênior? Sem dúvida. Lógico, se for grisalho assim, até eu faço comercial. A Luana fala, que isso? Essa moda da saia masculina vai pegar mesmo? E aí tem uma pergunta do Júnior Alves para o Wolf. Ele pergunta quais são as características que o Wolf procura quando escolhe um ator ou uma atriz. Eita, para responder assim, olha, ator ou atriz você tem que estudar. Na verdade, tudo conta muito, a característica, biotipo, formação, idade, close, mas o que está é a imaginação. É o tamanho da sua imaginação, o tamanho da sua possibilidade, é o tamanho dos teus recursos, da tua cultura, do teu treinamento. Então, já foi o tempo que o ator era escolhido. O ator agora se faz escolher pela qualidade. Não é à toa, né, que o Wolf tem uma escola de atores e estimula que as pessoas participem e que façam exatamente cursos, não só na sua escola, mas em outros também, né, Wolf? Bem, primeiro eu queria falar o seguinte, eu estou adorando esse papo. Um barato, Ana, Diva, Sérgio, a gente está num papo muito informal e aprendendo coisas, ouvindo ideias, trocando ideias, e o que eu mais gosto na vida, eu acho que é fazer isso. Então, muito obrigado e muito feliz de estar aqui com vocês, conversando também, os nossos espectadores. Já deve ser quase a noite, nós estamos aqui encerrando o programa. Bem, qual era a pergunta mesmo? Você tem uma escola de atores, né? Eu queria que você falasse também disso, porque assim como ele te perguntou e você disse que precisa estudar, né? Não é à toa que você tem essa escola. Na verdade, eu tenho uma escola há 15 anos em São Paulo e fazendo agora 4 anos no Rio. E eu já vinha fazendo isso há muito tempo, na Escola Nacional de Teatro, hoje na CAU, na EAD em São Paulo. Eu acho que a formação sempre foi o meu foco e o foco de qualquer profissional. E o Rio de Janeiro e o São Paulo são as capitais que mais absorvem atores. O curioso, e o Sérgio sabe disso, que é que com a formação das grandes escolas, o Brasil inteiro está recorrendo a escolas. O ator foi levado muito a sério. É curioso que há muito tempo atrás, pouco tempo atrás, a família ainda não incentivava o seu filho a estudar, a ser ator. E hoje o mercado já faz-se preencher
por uma diversidade enorme de pessoas, de jovens, de gente com mais idade. Você pode ser ator a qualquer idade você pode acontecer, né? Você pode voltar. Eu tenho na minha escola, no vestibular, eu tenho pessoas de 40, 50, 60 anos que traçaram uma vida e agora têm a oportunidade de estudar. O mais importante é isso, gente, é estudar. E esse é o foco da nossa escola. A nossa escola tem um diferencial que tem aberto muito a curiosidade, a intenção, a vontade de todos, que é não só o palco, o teatro, mas também tela, câmera, cinema, televisão, e que é o mais difícil de você estudar, porque o mercado, a captação de realização é muito industrial e é muito caro para se ter uma escola. Geralmente as grandes escolas não têm recursos para ter um treinamento de cinema, porque tudo é caro no cinema. Cenário, figurino, pós-produção, edição. E a nossa escola tem conseguido um bom resultado por isso. Esse treinamento paralelo ao teatro, dança, canto e screen, tela, cinema e televisão. Acho que é aí que fecha o circuito do ator contemporâneo e a gente tem conseguido ver. Eu tenho, cada hora que eu abro vejo um filme, vejo uma novela, são inúmeros formados na escola. Eu já tenho hoje mais de 2.000 formados e, de uma certa forma, quase 200 pessoas já reconhecidas publicamente por trabalhos. E isso é um resultado, para mim, muito consistente e de que eu muito me orgulho do resultado que a escola tem provocado. Sim. E esse resultado a gente vê também nos palcos, né? Aqui no Rio de Janeiro é um teatro belíssimo esse da escola do Wolf, verdade. a gente tem que falar nisso também. É verdade. E o Wolf veio aqui falar também da peça de teatro do musical que tem um título interessantíssimo, gente. Relaxa, que é sexo. Wolf Maia. Na verdade, Relaxa que é Sexo é um musical feito por 20 jovens. E os jovens circula em torno do pensamento dos jovens sempre as relações, né? O sexo, as decorrências disso, como chegar a isso. Então a gente fez uma comédia, é importante, é uma super comédia, você morre de rir, e que fala de todos os perrengues sexuais que você possa ter passado na sua vida, de todas as situações sexuais que você pode ter acontecido, alguma confusão entre sexo e amor, quando o amor é maior do que o sexo, enfim. E a gente trata de todas as idades. Sexo que começou por uma ideia de um telefone perdido, sexo na noite de casamento de uma virgem que não conhecia direito os critérios do seu noivo. Enfim, sexo de toda forma, né? Uma brincadeira sobre isso. Mas o mais interessante de tudo é que a gente toca num assunto que está muito perto, muito constante na cabeça do jovem. E que raramente ele não discute isso com tanta liberdade, sem se tratar de debochar disso, fazer uma comédia disso, constranger com isso. Então a gente não procura o riso fácil. Às vezes fica até gargalham muito, mas é sempre... Eu vivi isso, acontece comigo. Nossa, eu tenho essa formação física igual esse aqui. A gente faz, às vezes, fala bullying, um gordinho numa sauna, que começa a ter desejos sexuais pelos colegas, enfim. Fala de milhões de situações que envolvem sexo de todas as formas. E a gente tem tido um sucesso legal. Essa peça foi montada há muitos anos atrás, quando eu tinha o Café Pequeno, e agora com o Teatro Natália Timber eu fiz o Beethoven com a Natália Timber, um espetáculo super ortodoxo, um musical clássico, e falei, agora vou fazer uma coisa para os meus 2.000 alunos jovens. Você acredita? Eu tenho 1.200 alunos em São Paulo e 800 alunos no Rio. Então a escola tem 2.000 alunos, e eu falei, eu vou fazer uma peça dedicada a eles, e melhor, com eles, eu não tenho nenhum ator famoso, não trouxe ninguém da Globo. Bom, gente, o Wolf falou, a gente ficou na curiosidade. A Emília tem o VT, vamos ver? Vamos. Pra te agradar e digo, da vida nada ninguém levou, e nessa estrada eu vou com a bolsa e o meu secador, mal comportada, mas sei fazer o amor. Vendo sexo nas esquinas, beijo bocas masculinas, e só existe amor pra te agradar e te da vida nada ninguém levou, e
Você entendeu? Wolf, você tem aí uma situação que são os atores cantando também Isso. e dançando, como você disse. Um ator hoje, ele tem sim que se preparar como um todo? Tem, meu amor, você acredita que tem. O mercado de trabalho é muito grande. Segundo, a diversidade da captação artística e da demonstração artística não é mais limitada a um palco. Daqui a pouco a gente está no iPhone fazendo produtos e você assistindo ator que você conheceu pelo seu iPhone. Então, a comunicabilidade da nossa arte, da nossa profissão, ela expandiu de uma forma absurda. E que o profissional tem que se integrar a isso, ele tem que saber. Então, música, corpo, forma, pensamento, ideias, emoção, tudo se junta nesse ator contemporâneo que eu chamo. Então essa escola, ela faz esse sucesso porque ela trata o ator para a sua época. E o ator que vem para cá, ele faz um treinamento que ele sai da escola e diz: manda o que você quiser que eu sei fazer. Eu sei trabalhar em close, eu sei trabalhar fechado, me manda para um palco, me bota no municipal, eu sei cantar. Faço um treinamento desde do tradicional, treinamento clássico da ópera até isso, Fat Wallace. Isso é Misbehaved, é um clássico de um musical americano. Enfim, essa experiência do Relaxa que é Sexo, que é uma brincadeira sobre esse assunto, mas ele traz musicalmente o que a gente estava falando aqui. Passo pela todos os assuntos que diz respeito a isso. Às vezes tratado pelo sertanejo, tem uma dupla sertaneja, tem o Chitãozinho Chororó, a música dele que eu dedico, tem o Fat Wallace, tem Cole Porter, tem coisas que você sabe, são muito eruditas, brincando, né, com o mesmo assunto, e com 22 alunos pisando no palco, agora com um gabarito profissional interessantíssimo, porque são formados. Wolf, olha só, então vamos convidar as pessoas, dar o serviço dessa peça e também um site para aqueles que querem ser atores ou fazer cursos, ou enfim. Como é que faz? Olha, o teatro é o Teatro Natália Timber, é um teatro que eu construí aqui no Rio de Janeiro. Nesse momento maluco, eu me enterrei e construí um teatro. Não sei como, se tivesse hoje, não faria de novo, mas passei 2 anos e o Teatro Natália Timber era na rua Avenida das Américas 2000, onde é o Freeway. E ali você chega, tem a escola de atores e o teatro lá atrás, sexta, sábado e domingo, às 21 horas, né? Isso, e o site para o pessoal que quer procurar? O site é Escola de Atores, escoladeatores.com, é o normal, eu acho que só trata de Escola de Atores Wolf Maia que você chega nele. E o teatro é Natália Timber, Teatro Natália Timber, Rio de Janeiro, RJ. Ok. Gente, olha só, obrigada a todos vocês. Eu também achei um programa maravilhoso. Eu espero que o pessoal de casa também tenha achado a mesma coisa que nós sentimos aqui. Foi muito bom. Pessoal, o Sem Censura fica por aqui na TV. A gente continua no Facebook. E as pessoas que quiserem podem assistir daqui a pouquinho a nossa programação. E amanhã a gente está de volta às 5 da tarde com o melhor Sem Censura para vocês. Tchau, tchau. Wolf Maia, a gente está no Facebook agora, olha que beleza. A gente ainda vai continuar com o pessoal, mais alguns minutinhos, e a gente pode conversar mais ainda com vocês, só que eu vou pedir ao Bruno para dizer o que tem aí do pessoal que está falando na internet. Olha só, pintaram os comentários aqui do Fernando Campos, por exemplo, ele primeiro parabeniza todos os convidados, ele adorou. E minha pergunta, quando que vão abrir as inscrições para o curso do Wolf no Rio de Janeiro? Já está aberto. Já está aberto, olha já aí. Já está aberto e o curso começa na primeira semana de agosto, 7 de agosto, a escola. A Giovana, no Twitter, ela diz, tem papel para mim, Wolf? Também. Sempre terá papel para você, Giovana. Mostre-me o que você faz, o que você é, que você sempre terá papel para você. Precisa de um ator, o rosto e o resto. O Leandro Veiga quer saber da Anabela como que está a literatura lá em Portugal. Bem... Mas eu gostava de dizer qualquer coisa que eu acho que resulta deste programa, é que a pluralidade, a diferença é a palavra. Não só na sociedade, mas no indivíduo, no sujeito. Aquilo que vocês falaram foi a cara não ser suficiente, de termos de ser completos. Então eu acho que isso é um desafio enorme, mas é nesse sentido que nós estamos a caminhar. Não podemos ser apenas pessoas da literatura, não podemos ser apenas pessoas da moda. Nós temos de ser sujeitos antenados, como vocês dizem, com o mundo. Certo. E isso é uma coisa muito desafiadora e muito boa.
Então a literatura está bem, mas eu acho que não é só a literatura. São os portugueses que estão num bom momento, eu diria. Olha aí. Agora, eu vou até assinar embaixo, tem um comentário do João Maurício Carneiro que ele fala: essa portuguesa é maravilhosa. Eliane Bispo, Estou Cátia. parada. A Eliane Bispo, Cátia, ela disse que pode ser até que mude de verdade, mas, porém, ela continua ainda vendo os modelos magros, brancos. Ela só vê modelos magros e brancos. É verdade. Serginho, o que você diz em relação a isso, Sérgio Matos? Olha, hoje em dia pode acompanhar os Fashion Weeks da vida pelo Instagram mesmo, né? Pela internet. E a coisa mudou. Nós temos muitas morenas, que antigamente era só loira, como eu falei, e temos mais morenas e mais negras na passarela, com certeza. Não diria que metade, pelo menos, mas antigamente era uma, duas, hoje a gente vê bem mais. Ou seja, está Então, num assim, caminho. Está no caminho. E, Cátia, uma coisa Fala, que a gente Diva. vê muito também lá no Senai, nas escolas, nessa geração Z, né, nessa galera que nasceu a partir de 1990, eles estão querendo realmente essa pluralidade, realmente querendo fazer diferente. Então, talvez ainda não tenha visto algumas coisas, mas a gente tem visto nas semanas de moda e daqui a um tempo, gente, vai ser super normal a gente ver de tudo um pouco. Na passarela, na mídia em si, né? Na televisão. E na publicidade, né? Na publicidade como um todo, porque essa nova geração, ela realmente veio para quebrar os paradigmas. E é uma geração que eu acho que pensa assim nessa inserção que o Dorian falava aqui. É uma geração que não fica só no modelo convencional. Você sente isso também, Dorian? Quando você falou dessa questão do social? Sim, eu acho que sim. Eu acho que tem, acho que é um grupo novo, né? Eu acho que a Diva falou um pouco sobre isso. Eu até estava comentando também um pouco sobre ela, entrando um pouco também na questão no tema da moda, né? Eu tenho visto, eu vou falar sobre o público que eu lido também, que de jovens na universidade. Eu tenho visto essa entrada e a busca também através dos movimentos sociais, de entrar em buscar novas coisas, né? Então, seja através da questão das mulheres negras, das pessoas mais gordinhas, né? Enfim, mostrar a questão da diversidade, né? Seja da questão de gênero, né? De raça, tudo isso está entrando na agenda das pessoas, né? E isso não só deixou de ser, quer dizer, ainda estamos num processo, mas passou a se tornar tema de agenda. E eu acho que isso é um caminho, isso é um processo extremamente importante quando a gente pensa numa transformação social. E a gente está num processo de metamorfose. Mas essa metamorfose é importante. Né? Isso que o Dorian está falando, por exemplo, no caso, Anabela, assim, em Portugal, você estava dizendo, essa pluralidade tem que acontecer, etc. Você sente essa transformação que a gente está falando aqui do Brasil, que aos pouquinhos está acontecendo. Você também está sentindo essa pluralidade ou essa tendência que o Sérgio está falando, que a Diva, o Wolf, também em Portugal? Sem dúvida. Eu estava a ouvir o Dorian e estava a lembrar-me da minha sobrinha, que tem 13 anos, e que é uma menina portuguesa que, como todos os meninos da sua idade, usa as redes sociais, conecta-se com o mundo através dos youtubers. Ela segue youtubers brasileiros, youtubers coreanos. E isso não acontece só em Portugal, mas o que tem de muito engraçado é que ela não fica apenas encapsulada nesse mundo virtual. Eu visitei Londres com ela, nós fomos ao British Museum e ela disse-me: eu quero ir à Sala da Coreia. Então, aquilo que era uma referência virtual, uma coisa muito fragmentada, mediatizada, de repente contaminou e fez com que o mundo dela se expandisse. Então, eu acho que isto são outras palavras que entram hoje no vocabulário, que é mistura, expansão, uma curiosidade muito misturada e que não fica confinada aos meios tradicionais de comunicação. Então, isto que acontece com a Vitória e com a minha sobrinha, acontece com certeza com todos os meninos de todo o mundo, porque todos têm um acesso muito fácil através do telemóvel, do celular, através do computador, ao mundo todo, não é? E deixou de ser essa coisa formal,
mesmo a própria educação nas escolas deixou de ser essa educação formal, porque há contribuições que vêm de muitos lados. Agora, se isto acontece com meninos que têm agora 13 anos, com certeza estamos num processo de transformação, de metamorfose, que ainda não é completamente visível, mas que daqui a 10 anos será já uma coisa banal, eu diria, ou espero. Mas eu acredito que sim. E também uma coisa, pensando um pouco dentro dessa mesma perspectiva também, é a valorização da sua própria cultura também. Além de buscar outras culturas, como a sua sobrinha, buscar a cultura coreana, aí eu estou pensando muito das culturas populares, né? E aí eu estou falando, inclusive da popular urbana, né? Estou pensando cultura popular de favela. Né? Que é uma coisa que sempre foi muito hostilizada, né? E deixada de lado e sempre vista de uma forma exótica, mas exótica no sentido muito negativo, né? Agora está sendo visto de uma forma diferenciada. Inclusive, a gente tem novela agora, onde isso está sendo mostrado, trabalhado, né? E aí, então a gente os próprios moradores, inclusive os jovens, né, estão se valorizando, né? Seja a partir da forma de se vestir, movimentos, né? Que são várias questões simbólicas que mostram essa questão dessa valorização da sua própria cultura, né? Isso também faz parte dessa metamorfose, e não apenas usufruir de outras culturas, de outros materiais, né? De outros capitais, né? Eu acho que isso é muito, muito importante, né? Bruno, tem mais questões aí na internet? Tem. O Jonas, ele faz uma questão, ele tem uma pergunta que eu achei curiosa. Ele pergunta se esse movimento empoderador ele foi impulsionado por conta da internet, que hoje em dia a gente vê, né, os jovens bastante empoderados no feminismo, contra a homofobia, e ele quer saber se a internet ajudou isso. Com certeza. Bom, eu acho que é para Eu todo acho mundo. que cada um precisa responder um pouquinho pela sua área, né? Dorian responde um pouquinho, a Diva, cada um pela sua área. Eu acho que tiveram diferentes momentos. Eu acho que a internet acho que é um grande impulsionador, porque a internet ele leva a informação, né? Ele pulveriza a informação. Eu acho que ele, então, na minha opinião, eu concordo que acho que a internet, de fato, ele foi um grande impulsionador, mas acho que tiveram outros fenômenos que valorizaram. Por exemplo, aqui no Brasil, fenômenos muito pontuais, né? Como fenômenos pontuais no sentido de questões culturais, por exemplo, como filmes, por exemplo, Cidade de Deus, o filme Cidade de Deus. Assim, é um exemplo, tá? Não que o filme Cidade de Deus, mas assim, que mostra uma cultura, né? Ou um lugar, né? A dança do passinho, né? Então, são algumas questões pontuais que começam a valorizar aquela cultura. Outro fenômeno que eu acho que foi muito importante e que tem trazido, não só, né, no que se refere a esse empoderamento, e aí eu acho que são diferentes empoderamentos, inclusive o empoderamento político, quer dizer, não político, desculpa, mas o empoderamento do discurso político, foi os movimentos sociais de 2012. 2013. Né? 2013, desculpa, de 2013. Eu acho que, o Brasil se divide muito também. A gente divide em vários momentos, né? Mas de 2013 e antes e depois, né? Sobretudo nessa questão de empoderamento. Então, acho que as pessoas começam a falar mais sobre a favor ou contra, né? Ou se existe ou se não existe, né? Se sou a favor ou não, ou se sou ou não ista ou não ista, né? Feminista, machista, ou sou contra, né? Então, eu acho que são esses momentos pontuais. Diva Costa, a gente está com pouco tempo, né? Eu queria ouvir cada um de vocês também sobre esse olhar que o Dorian até falou. Rapidamente. A moda, gente, o empoderamento é realmente essa força. Então, quando a gente usa a internet para divulgar uma informação, seja ela de moda, seja um conceito, a gente realmente está buscando pessoas que querem se juntar naquela causa. Então, realmente, o movimento negro, a questão contra a homofobia, isso se torna muito forte, inclusive na moda, quando você divulga e as pessoas curtem.
Então, acho que a internet é um grande influenciador nesse sentido, né? Dessa ação mais imediata de todas as pessoas mesmo. Sem dúvida. E para mostrar também, né, Diva, o trabalho que cada jovem realiza, né? Enfim. Wolf, O você... processo da internet, essa comunicação e esse corpo a corpo, essa constância, comunicação dos jovens entre si, sem dúvida, é um ponto importantíssimo. Agora, também, dentro de uma escola de arte dramática, por exemplo, quando eu convivo com a imaginação, com a liberdade, sabe, o conceito político, a proposta de vida, as ambientações e as recepções deles entre si, eles se interagem, eles pensam diferentes, eles têm sexualidades diferentes, eles têm formação cultural diferente. No entanto, eles procuram, dentro do processo da criação, e a criação leva as pessoas a fazer isso com mais liberdade, né? Que o processo de criação não sou eu, é o que eu crio, o que eu invento, a personagem que eu faço, a situação que eu vivo, o texto que eu toco não precisa ser o meu pensamento, mas é um pensamento que eu vou absorvendo da minha época. Essa convivência com quase 2.000 jovens tem transformado a minha vida de quase todo mundo. Nós temos uns 20 professores, mais ou menos, de várias áreas, desde bailarinos, cantores e professores de arte dramática, mais clássicos, professores de teatro literal, teatro clássico, enfim, mas a pessoa que está lá, ela sai num processo de criação de vida, de alteração, de transformação. E o mais legal é que nós estamos também conseguindo trazer, mesmo sem empoderamento financeiro, a gente está conseguindo trazer gente de vários outros segmentos, né? De comunidade, estamos fazendo um trabalho, a TV Globo faz tem um contato de participação com a gente muito interessante e manda... só formação. Eles me mandam pessoas da Amazônia, do Nordeste, do Sul, nós do Morro, da favela, e treinando várias tipologias de atores com caras diferentes, com pensamentos diferentes. A gente está formando agora um casting de atores que estão se preparando. Alguns no módulo 1, 2, alguns já até o Derlan, já pessoas que já fizeram Cidade de Deus, que não tem formação profissional, não tem DRT, então não tem uma escola superior de arte dramática. Então, se formando como atores profissionais. São 3 anos de formação, de estudo, para conseguir o registro profissional e poder trabalhar e não ser apenas um fenômeno escolhido na Cidade de Deus e aproveitado a sua etnia, a sua localização e atender àquele filme. Não, a gente tem que entender a profissão daquele ator e onde ele pode ir, né? Então é muito legal essa diversidade nesse sentido. É muito enriquecedor também nessa conversa. Você aqui do Rio, carioca, conviver com uma pessoa que veio do Amazonas. Vieram os índios agora. Muito legal. Para um treinamento, não sei de que vai ser um seriado lá que eles vão fazer em 2018, de origem indígena. Então estou com 8 pessoas que vieram de Manaus, não são índios, são pessoas de tipologia diferenciada, estudando canto, estudando câmera, descobrindo o que é, qual é o processo de edição. Você vai ser editado, você vai ser montado, você vai ser amplificado, você vai trabalhar sobre outro critério. Não é uma dança física do Teatro Amazonas, é outra coisa. Abre a cabeça, o cinema leva a isso, né? Essa pluralidade de captação de artísticas da tela faz a pessoa rever tudo, ou melhor, encontrar tudo de novo. Quero ir a Portugal agora. Estou louco para ir para Lisboa, porque Lisboa não tem uma grande escola de atores nesse porte, não só as clássicas, não dizendo as clássicas são interessantes, conheço 2 ou 3, mas que atinja audiovisual, canto, dança, formação, físico, sentido, moda, elegância. Isso a gente está pensando em fazer. Não sei se eu não preciso me decupar em mais uns 2 ou 3 para montar minha terceira escola em Lisboa, mas eu acho que já eu te procuro lá, viu, Ana? Ana, para chegar lá, Ana, estou aqui, ó. Já fica. Anabela, até diante disso tudo que o Wolf falou agora, e ele até já falou dessa promoção, quer dizer, a integração dele, vai a Portugal, etc. Vamos responder, então, essa questão do que você achou da questão do empoderamento através da internet. Acho evidente que a internet, este acesso à informação e à emissão de informação, não é só enquanto receptores de informação que nós estamos agora, nós estamos também num outro papel, os de agentes de uma comunicação que tem os outros todos como plateia. Nesse sentido, eu acho a internet, claro, poderosíssima. Mas esta imediatez no contacto, esta facilidade no contacto, não pode ficar
por aqui apenas. Eu acho que é preciso uma solidez, uma substância que o próprio sujeito tem de ter. E isso acontece por via da formação. E aí voltamos ao início do programa. E voltando ao exemplo da minha sobrinha, não podemos ficar apenas com a informação que chega pelos youtubers. Temos de ir ao museu. Temos de ir à escola, temos de ir ao livro. E é do enriquecimento e da comunicação entre estas duas estruturas que nós faremos a diferença. E utopicamente acho que posso dizer que o mundo pode avançar se nós conseguirmos isso. Sem dúvida. Sérgio Matos, você fechando aqui o nosso debate. Olha, eu acho que total a internet, né? Eu, quando comecei, não tinha, não. Eu fui aprender computador quando eu fui trabalhar em Nova York. Então, antes era papel, caneta, a gente tinha que levar um bando de book debaixo do braço. O cliente tinha que fazer uma Polaroid, mandar para Nova York para o cara pegar um Abercrombie da vida. Então, assim, a internet ajudou muito o nosso trabalho. Não só de divulgação, mas captação também, né? A gente recebe através do site fotos e pessoas interessadas. E as pessoas entendem mais do que é, né? O Wolf falou, ninguém antigamente deixava os pais, não deixava ser modelo, não deixava ser atores. Hoje em dia as pessoas já têm os exemplos, né? A Gisele mudou o padrão de beleza mundial. As mães já têm uma credibilidade, Santoro fazendo sucesso lá fora. Então a gente vê pessoas que globalizou, né? Foi para o mundo. Então por que ela também não pode ser? Pode ir, né? Então eu acho que a internet ajuda muito nesse nosso trabalho, na divulgação, nas causas, né, que a gente vai levantar. Eu gosto quando uma marca pega uma causa, bota a camiseta, escreve, usa a mídia para poder fazer alguma política contra preconceito, contra coisas. Eu acho que a moda está aí para isso. Eu adorei tudo que vocês falaram aí, foi incrível. E eu acho que é exatamente isso. O que ela falou, eu achei muito legal da sobrinha, que eu falo para vocês, adolescentes que estão assistindo. Virtual é muito legal, é muito, né? Mas vão para o museu, vão ler livros e vocês não vão ficar só nos 15 minutos de fama. Vão ficar para mais tempo, um pouquinho. Não adianta ficar 15 minutos ali. A gente quer mais, a gente quer substância mesmo. E eu acho que é isso. Usar a internet, use e abuse, mas vá além, não fique só no virtual. O Sérgio Matos está dizendo que quer mais. Olha, eu digo a vocês, olha, eu acho que eu e o Bruno, a gente também queria mais, né, Bruno? Tá tão boa essa conversa, né? Rapaz. Mas a gente tem que encerrar aqui no Facebook e eu agradeço imensamente. Que programa que nós fizemos e que vocês fizeram. Nós todos aqui achamos que foi muito útil, né? E que a gente pode ter aprendido muito. Se vocês aprenderam, a gente aprendeu muito também, né? Obrigada pela presença de todos, tá? Pela tarde agradável. Obrigada. Gente, a gente fica aqui no Sem Censura do Facebook, na nossa página. Amanhã a gente está de volta com mais um ótimo programa para vocês. Até lá.